CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que sejam nossas primeiras palavras de agradecimento pela oportunidade de estarmos no CEAP, esta casa que nos acolhe com carinho. E hoje, a palestra de quartas-feiras, às 10 horas, é do Livro dos Médiuns. Hoje quem fazer o nosso estudo é o nosso querido companheiro Sérgio, de há muito tempo, A gente ter essa alegria. E nós vamos estudar os itens do livro dos Médiuns, de 146 a 151, e a nossa querida Conceição vai fazer o comentário do Evangelho, do capítulo 3, que vão ser os itens 14 a 17. Mas antes a gente vai fazer uns lembretes da nossa obra social, que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino, que aqui no nosso CEAP é aos sábados, das 8h30 até as 11h30 da manhã. Aqueles que quiserem vir, participar, conhecer, a casa está aberta. E a gente também lembra, que toda casa espírita, ela vive de doações. Então, o que a gente puder doar em termos de alimentos, de roupas, até de remédios que não estejam fora da validade, a gente também recebe. Então, que a gente possa ter essa oportunidade de conhecer a nossa obra social. Nós aqui na casa também temos cursos diariamente, presenciais e por lives. Aqueles que quiserem, que puderem, e aqueles que não puderem vir, têm as lives. E funciona de domingo a domingo, tem esses cursos. Então, vamos agora... Desculpem, é que eu estou com a garganta ruim. Vamos agora ler o Evangelho, que é o capítulo 4. Eu falei no início, capítulo 3, vocês desculpem, tá? É o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente não vai ler todos os itens, mas a gente pede que vocês os leiam, porque é um ensinamento belíssimo esse capítulo, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São as palavras de Jesus a Nicodemos, não é isso? Então, o item 14 fala assim para nós: mas quando o homem morre uma vez, e o seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. É uma anotação de Jó, no capítulo 14, versículo 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expia. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperei todos os dias de meu combate, até que chegue aquele que traga alguma transformação. Também é uma anotação de Jó. Então, agora a gente vai fazer a nossa prece, envolvendo a todos nós que aqui nos encontramos e nas nossas casas, que esse envolvimento venha através da espiritualidade amiga desta casa,
que tem como patrono nosso muito amado altivo Panfiro. Pedimos a ele que envolva o nosso querido amigo que irá fazer a palestra, a nossa querida amiga que irá fazer o comentário no momento do passe, que eles possam ser envolvidos por esse querido amigo. Pedimos a Jesus, que é o mestre dos mestres, que com a sua falange de trabalhadores que aqui se encontram, possam nos ajudar. E que Jesus, que é o médico dos médicos nesse momento, possa, através das mãos amorosas dos médios que estão atuando neste momento na cura, envolver a todos que precisem. Agradecidos pela oportunidade, agradecidos pela tua ajuda, querido Jesus, e em nome de todos os trabalhadores do nosso SEAP, em teu nome, querido Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o Pai de amor e de bondade, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro irá trazer o seu estudo do livro dos médios, que é o capítulo 12. O item 146 a 151. A gente só vai ler um pedaço do item 146 para que ele possa ter mais tempo para o seu estudo. Escrita direta. A pneumografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum. Difere da psicografia, em que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita produzida pela mão do médium. O fenômeno da escrita direta é indubitavelmente um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por mais anormal que pareça, à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para se perceber a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, ela talvez o seja ainda maior. Nesse caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que possam ainda ser apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe compreenda o princípio. Que Jesus te abençoe. Desculpem a voz. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia a todos. Com muita alegria nós estamos aqui, nesse recanto de paz, de tranquilidade, dedicando o nosso horário, o nosso momento ao estudo da doutrina espírita, conhecer especificamente nessa manhã questões sobre o livro dos médiuns. Mas, sobretudo, estamos aqui trabalhando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, porque somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes. Simples no sentido de não ter essa complexidade de sentimentos, né? Ora nós estamos alegres, ora estamos tristes, ora preocupados, ora raivosos. Nós somos complexos no campo da emoção, né? Ignorante não no sentido pejorativo que nós utilizamos no dia a dia, mas ignorante no sentido de desconhecer. Então lá, quando fomos criados assim, simples e sem conhecimento. Mas toda essa complexidade que nós temos hoje, né, que a gente reclama e que vive, que reage, e todo o conhecimento que nós temos foi desenvolvido ao longo dos anos desde a nossa criação. E nós vamos nesse processo, através das vidas, né, aqui
do corpo de carne e também no plano espiritual, desenvolvendo essa complexidade e ampliando a nossa sabedoria até chegarmos à perfeição, até sermos espíritos já numa condição que não precisaremos mais reencarnar, seja no mundo de provas e expiações, ou no mundo de regeneração, ou no mundo feliz, não precisaremos mais reencarnar, mas até lá precisamos passar aqui pela fieira da reencarnação, como nos diz ali o Livro dos Espíritos. E hoje, ao estudarmos o Livro dos Médiuns, nós estamos aqui conhecendo aspectos da realidade do espírito, da nossa realidade, em que ainda não é de domínio de toda a humanidade aqui na Terra, né? Então, vários fenômenos acontecem, várias crendices foram criadas na nossa vida, né? E aí nós, por não conhecermos a lei, não conhecermos a realidade do espírito, não reconhecermos que o espírito está envolvido por um perispírito, que ele tem características imensas, por não conhecermos que temos a lei da reencarnação, a lei de ação e reação, e que nós estamos sujeitos à influência de outros espíritos, né? De não termos ainda firmes em nosso conceito a ideia de Deus, ainda não temos esse sentimento divino ainda, de Deus, de amar Deus, entender Deus, o que é Deus. Nós não sabemos entender isso aí, o que é Deus. Nós percebemos Deus pelo seu pensamento, né? Mas até um tempo atrás nós achávamos que Deus era aquele velhinho sentado numa cadeira lá, com seu cetro, e dizia, olha, esse vai ser feliz, aquele ali vai sofrer, aquele ali vai ter essa desgraça, aquele ali vai morrer cedo, nem vai chegar. Então achávamos que Deus era esse ser todo-poderoso, que tudo podia, e que ele agia segundo assim seus sentimentos e suas vontades, né? De uma certa forma, nós questionávamos até mesmo da injustiça. E nós perguntamos muitas das vezes, quando nós estamos passando por um processo de dor, né? A gente normalmente está naquela angústia, no sofrimento, na perda de alguém. A gente pergunta, Senhor, por que isso comigo? Né? Então a gente pergunta, por que? Como se estivéssemos sendo ali naquele momento castigados e punidos por Deus. Então a doutrina espírita, ela vem trazer para todos nós um entendimento de Deus de uma forma bem diferente daquela que nós havíamos recebido até então, até porque no passado todo esse conceito de divindade, ele foi feito à semelhança da vida na terra. Tinha o rei, né? Então esse seria Deus, aí tinha aquela corte, aqueles seriam os seus santos, aí tinha os outros mais adiante, aí seriam seus anjos. Então, da mesma forma que nós organizávamos a sociedade, o pensamento humano foi buscar da mesma forma de Deus. Mas a doutrina espírita vem nos trazer uma ideia diferente. Trazemos que nós somos espíritos imortais. Como lhe falei, fomos criados simples e ignorantes e vamos alcançar a plenitude. E que para isso vamos passar nas diversas vidas. E daí, de uma vida para outra, nós levamos as consequências das nossas escolhas. Então hoje, como falei, fizemos a escolha de vir aqui para entender esse mecanismo. Outros colegas nossos, outros amigos em humanidade, estão fazendo outras escolhas diferentes desse momento. Escolhas pelo vício, escolhas pelo crime e tudo mais. E que também existe a questão da relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Então, os espíritos interagem conosco e nós interagimos com os espíritos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. Então, há uma relação muito grande. E nesse processo da mediunidade, da relação, muitos mistérios acontecem em que o homem e a ciência não tem explicação, mas os espíritos trouxeram para todos nós e Allan Kardec conseguiu anotar todas essas orientações, essas questões, para nos explicarmos todos aqueles fatos sobrenaturais que a humanidade vinha pensando e ainda pensa, Kardec traz.
Ele, como foi lido aqui, né, na nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia, que é o fenômeno da voz direta, a fala direta. Então, são aspectos que ocorrem, que sempre ocorreu na história. Isso aqui não é nenhum, vamos dizer assim, nenhum privilégio da doutrina espírita. A doutrina espírita simplesmente, através das análises que Kardec fez com os ensinamentos dos espíritos, trouxeram uma interpretação e um entendimento que nos dizem a nossa razão que como isso aconteceu, como isso se procede, e que isso foi tão natural. E foi tão natural que nós temos aí na Bíblia vários relatos que nós vamos conversar aqui sobre essas questões de escrita direta e de escrita e da fala direta também. Então, a Kardec fala que a escrita direta é indubitavelmente um dos mais extraordinários ocorrências do Espiritismo. Então, você encontrar uma escrita direta no papel, como se procede, isso aí é um dos efeitos mais extraordinários. Mas ele segue dizendo que esse fato que poderia ser considerado como sobrenatural é esclarecido, é explicado pela doutrina espírita. Porque quando nós entendemos como é a realidade espiritual e como nós estamos mergulhados num fluido cósmico universal, e que desse fluido cósmico universal, que ele é a matéria primária e a sua combinação em questões entre suas partículas, em condições de temperaturas, em questões de pressão, né, vai dando forma até chegar a essa matéria que nós temos aqui. Então, todo esse processo mediúnico de movimentação, de fala, de barulho, né, que nós ouvimos aqui, isso acontece com uma explicação. E o fenômeno da pneumatografia, né, que Kardec nos traz aqui, que ele vem, pneumato, vem da palavra do radical grego pneuma, que significa ar, vento, sopro. Sopro aqui com a ideia de sopro divino, ideia de algo divino, né? E espírito, então é pneumo, e grafia, como escrita. Então seria a escrita dos espíritos. A pneumatografia ou escrita direta, ela é um fenômeno que é um atributo do espírito desencarnado. Ele pode fazer isso, desde que ele tenha condições de manipular os fluidos para fazer essa escrita direta, assim como teria condições de fazer esta fala direta também, porque ele vai fazer essa manipulação dos espíritos. Nós estudamos em capítulos anteriores a questão das batidas, das comunicações em que os espíritos faziam pela batida, as comunicações em que os espíritos faziam pela psicografia. Então, a escrita direta, ela é diferente da psicografia, né, das mensagens em que nós ouvimos aqui. Então, após a reunião, normalmente nós temos uma mensagem do plano espiritual que nos é passado, ou pela audição, ou pela psicografia. E pela psicografia é um espírito desencarnado que ele vai se utilizar do espírito de um médium que está encarnado. Esse médium é um espírito em que ele tem, na sua estrutura material e perispiritual, condições de perceber a ideia. Então, o espírito desencarnado passa a ideia para o espírito encarnado e ele, pela sua mão, que está segurando a caneta, ele vai lá escrever a mensagem. Na questão da pneumatografia, na escrita direta,
não há essa necessidade do médium para a troca da ideia. Haverá sim a necessidade de um médium, para que haja um fenômeno da escrita direta, que é um fenômeno de efeitos físicos, que nós chamamos de efeitos físicos. É necessário que exista nos arredores ou próximo do local ali um médium que tenha essa possibilidade de realizar efeitos físicos. Esse médium, ele vai dar o seu fluido vital, né, o seu ectoplasma, seu material, para que esse espírito desencarnado, ele pegue esse ectoplasma, esse material do médium, e vai pegar outros elementos da natureza, vai combinar, e aí ele vai fazer esses efeitos físicos, dos quais a escrita direta é um deles. Aqui também, em capítulos anteriores, nós estudamos sobre o laboratório do mundo espiritual, em que há uma discussão aqui que Kardec conversa com o espírito de Luiz, a questão da materialização de um espírito que se apresentou lá nas mesmas características, inclusive com uma caixinha de rapé que ele tem. Uma pessoa encarnada que veio, se materializou, apareceu ali ao pé da cama de um doente, nas mesmas formas que estava. Então ali, nesse estudo sobre o laboratório do mundo espiritual, fala sobre tudo isso, que em tese, resumindo, é essa questão. O espírito vai precisar de um médium para poder tirar desse médium seus fluidos, né, sua matéria ali, mental, seu ectoplasma, e vai juntar com outros elementos da natureza para produzir, no nosso caso, a escrita direta ou a fala direta. Mas nesse processo da escrita direta, este médium não interfere na mensagem que vai ser passada. Já na psicografia, né, o espírito passa sua ideia, seu sentimento para o médium. Então, de acordo com a bagagem do médium, de conhecimentos e de sentimentos adquiridos nesta vida ou em outras vidas, ele vai escrever aquela mensagem. Então, nós temos aqui os livros em que Francisco Cândido Xavier psicografou ao longo da sua vida, e o primeiro livro dele foi Parnaso Além Túmulo, onde ele ali tem ali inicialmente 35 autores, poetas, escritores brasileiros e portugueses, cada um no seu estilo mais diferente dali de literatura, e ele conseguiu transcrever a fidelidade como esses autores pensavam e falavam. Muito embora nessa vida, nessa existência dele, ele tinha ali até o primário, um pouco do ginásio, nada mais que isso. Ele não tinha conhecimento literário, mas ele trazia na bagagem. Então, na psicografia é utilizado essa bagagem. Na escrita direta não há essa interferência aqui. E nós podemos, como falei, achar que esse pensamento da escrita direta é algo que surgiu com a doutrina espírita, quando na verdade não é. Como te falei, já na Bíblia nós temos vários eventos, como a questão lá do Monte Sinai, das tábuas que Abraão, estou trocando as bolas aqui. Hã? Não entendi. Não, que as tábuas que vieram das leis mosaicas que Moisés trouxe quando ele subiu ao Monte Sinai. Ele desceu lá com as pedras e com as placas e que estavam escritos ali. E segundo o relato lá, quando nós vamos olhar lá em Êxodos e também em Deuteronômio, fala como é que se procedeu aquela questão do povo que havia sido trazido lá do Egito, e eles estavam ali perto do Monte Sinai, em que o Moisés foi lá em cima
ter com Deus lá, conversar, essa questão toda ali. O povo ficou ali embaixo, e ali embaixo eles fizeram aquele trabalho todo do bezerro de ouro, e lá em cima, num fenômeno que só Moisés presenciou e vivenciou, ele recebeu as tábuas escritas dos dois lados, os 10 mandamentos que nós tivemos ali. Tem até filme que nós ouvimos aqui no passado, que aparece aquele raio escrevendo, tal, né? Que aí é uma mentalização do criador, do roteirista do filme, mas nós não sabemos como é que foi essa escrita. Mas o fato é que ele desceu com essas tábuas lá, até porque ele também teve um fenômeno da voz direta naquele momento, em que ele foi alertado para que ele descesse, que o seu povo havia se pervertido, né? Fazendo aquela adoração lá ao bezerro de ouro ali. Então ele vem, ele assume aquela questão toda e prossegue na sua jornada. Então, já lá atrás, já trazemos essa ideia de Moisés sobre as tábuas, né? E Kardec, aqui também, ele sobre essa questão da escrita direta, né? Ele também tem a preocupação de que este assunto seja um assunto que não tenha uma mistificação, né? Então, Kardec sempre foi muito criterioso na sua análise, na sua observação, porque toda comunicação, toda a carta que ele recebia, toda a mensagem que ele recebia, todo fenômeno mediúnico que ele presenciava, ele analisava de uma forma tão profunda para que não houvesse aquela mistificação. E a gente sabe, né, que essa questão da mediunidade, ela é muito sutil em todos nós, né? Há momentos em que nós percebemos a influência do plano espiritual e não percebemos, e há momento em que a gente age pensando que é a ação do plano espiritual. Então, é uma sutileza muito grande, e dependendo da ética, da moral, da intenção da pessoa que se passa naquele papel de médium, pode fazer alguma coisa em termos de mistificação ou de fraude. Então, Kardec tinha, assim, uma preocupação muito grande com essa questão da escrita direta, até porque poderia ser, né, ter um papel, botou ali no lugar e depois pareceu escrito. Como é que pode isso acontecer? Então, Kardec chegou até a pensar de que isso poderia ser uma fraude, que na época tinha lá com uma coisa que eles chamavam de tintas simpáticas, né? Então, é que ele fala assim: com efeito, todo mundo conhece a ação das ditas tintas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao final de algum tempo. Então, na época, né, havia um processo, né, dizem até que eu me lembro que teve até uma novela, eu era criança, né, em que tinha uma novela que falava sobre a libertação lá da Algéria, essas coisas assim. Então eles trocavam as cartas por esse processo aqui de tintas invisíveis, em que a pessoa misturava limão com água, com leite, com outro produto lá qualquer, e a escrevia, e aquilo secava e ele mandava aquele papel. E aí, passando aquele papel perto de uma fonte de calor, aí aparecia a escrita. Alguma coisa nesse sentido, que essas tintas simpáticas, eles tinham lá no passado, que eles usavam essa tinta para a troca de mensagens confidenciais, para a guerra, para as lutas entre os povos, e eles escreviam, e por um processo qualquer lá, eles passavam, submetiam à exposição do calor, e aí parecia a escrita. Mas aqui ele dizia que era uma tinta em que era levada e com o passar do tempo ela escurecia, e aí tinha essa mensagem. Nós aqui, há um tempo atrás, lá nos anos de 80, 90, tinha uma caneta que nós tínhamos aí no comércio, uma caneta que a gente escrevia, mas ela com o tempo, depois ela sumia, né? Você escrevia lá o documento, aí com o passar do tempo, um mês, alguma coisa,
aquela letra sumia. Isso foi até proibido ter aqui no Brasil, porque questões bancárias, né? A pessoa escrevia um cheque, né? Eu dei um cheque, aí assinava ali, aí quando ia ver, sumiu, eu disse, não, mas eu não assinei nada, não tem nada assinado, né? Então havia isso aqui. Então Kardec, na época, tinha preocupação sobre essa questão das tintas simpáticas, mas ele entendia que a questão da escrita direta, como os espíritos atuavam na mão do médium para escrever as mensagens, ele achava em que os espíritos poderiam pegar uma caneta que estivesse junta lá com o papel numa determinada gaveta em algum lugar, o espírito pegar aquele lápis e escrever a mensagem. Então eles colocavam lá os papéis e os lápis ali e esperavam que isso acontecesse. Mas eles foram observando, né, com o passar do tempo, que muitas das vezes o grafite era preto, mas a letra que estava escrita estava em outra cor, estava em vermelho, estava em azul. Então eles começaram a observar que a tinta onde estava escrito na mensagem não tinha nada a ver com ali o lápis ou com a pena, então eles passaram a tirar e botava só o papel lá no local combinado para fazer esse trabalho e aparecia escrita lá de forma direta. Realmente, isso é muito assim espetacular realmente, né? E um outro relato em que ele traz aqui no texto, que ele fala sobre essa questão da escrita direta, está lá no festim de Baltazar, né? Baltazar seria filho de Nabucodonosor, e isso está escrito lá em Daniel capítulo 5 e um pedaço do 6, que ele fala sobre esse relato que aconteceu com Baltazar. Então Baltazar era filho de Nabucodonosor, né? Que fez lá os jardins suspensos da Babilônia, aquele povo todo. Então, Baltazar fez uma festa lá para o seu reino, né, para as pessoas, né, para os nobres, em que levou para lá, diz lá na passagem da Bíblia, 1000 nobres para participar, os nobres com as concubinas, com os cantores, e ele usou daquilo ali e chegou no momento daquele festim, ele dá ordem para que tragam lá os jarros de ouro e prata que o pai dele teria trazido de Jerusalém para servir o vinho ali para aquele povo todo ali. Então, dá a entender na leitura, né, que Baltazar, ele tinha assim um certo desregramento na sua orientação, na sua condução, e que talvez utilizando aqueles jarros sagrados para aquela festa estaria tendo uma certa profanação daquela questão religiosa lá atrás. Então, em determinado momento do festim, nos é relatado que Baltazar vê assim os dedos, vai numa parede escrevendo uma mensagem na parede lá do seu festim, e nesse momento Baltazar é tomado assim de um certo sentimento, de uma certa angústia, de preocupação, em que ele fala até lá que ele fica assim com os rins relaxados, com as pernas trêmulas, mas fica muito preocupado com aquilo que é feito, e ele pede para que venham os adivinhos, os videntes do reino para decifrar aquela mensagem que ele vai cobrir com púrpura, vai dar um cordar de ouro para quem traduzir aquilo, que essa pessoa será o terceiro do reino dele. Então vem vários desses homens e não conseguem traduzir. Mas a mulher dele, do Baltazar, diz o seguinte: olha, Nabucodonosor tinha um camarada aqui que seu pai confiava nele, e seu pai deu até um título, uma honraria para ele, que era Daniel. E então ele mandou chamar Daniel, e Daniel vai até lá ele e fala para ele, diz que então que Baltazar diz que Daniel receberá a túnica púrpura, o cordão de ouro, e que vai ser o terceiro do reino, e Daniel diz que não precisa nada disso, mas
que tudo isso que está acontecendo é porque houve assim um desvio da atitude, da conduta de Baltazar em relação à sua responsabilidade como rei. E aí ele passa a ver lá o que estava escrito, e estavam escritas 3 palavras que eu vou ler aqui, que eu não consegui. Uma palavra era Mené, Tekel e Parsim. Essas 3 palavras ali que estavam escritas. E aí Daniel começa dizendo assim: Mené significa que Deus contou os dias do teu reinado e lhes pôs um termo. Então, nessa palavra já tinha ali uma profecia dizendo que Deus, olha, Deus já viu quanto tempo você governou e já pôs um limite. Vai até aqui. Tekel significa que ele foi pesado, levado na balança, né? Foi pesado ele na balança, e nós temos aqui no nosso evangelho uma lição de balança, né? De bem e de mal. Então, ele teria sido colocado na balança, e a balança disse que ele pesava muito menos do que ele se achava. Então, ele não era aquilo tudo. E Parsim significa que o reino seria dividido, e foi dado aos medos e aos persas o reino. Então, depois dessa revelação, o Baltazar dá lá a túnica, o colar de ouro e institui como rei, mas naquele mesmo dia, o Baltazar ele é assassinado e um representante dos medos assume ali o governo local. Então, essa é uma revelação da escrita. Kardec fala aqui também no seu texto de que vários eventos devem ter acontecido ao longo da história e que foram perdidos, principalmente naquele momento da Inquisição, em que essas questões de mediunidade, todas elas foram levadas à fogueira. Então, muita coisa deve ter sido escondido, ou muita coisa deve ter ficado assim arquivado nos gabinetes religiosos aí. Então, nessa parte, como a doutrina espírita vem trazer isso, então essas discussões começam a surgir e começa a ter. Nessa época em que Kardec começa a falar sobre a pneumatografia, ele escreve na Revista Espírita de 1859 um texto, em que o texto que está aqui é uma mensagem, é um texto que ele escreveu em agosto de 1859, e que boa parte deste texto são essas passagens que estão aqui no Livro dos Médiuns, dos itens 146 a 151, aqui no Livro dos Médiuns, que foi publicado aí 2 anos depois, em 1861. Quando nós lemos aqui a Revista Espírita, nós vamos identificar vários textos, aqueles que eu lhe falei, que Kardec analisava, questionava, até publicar, e que posteriormente ele utilizou esses textos aqui na elaboração da Gênese, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno. Então nós vamos ver os textos bem parecidos. Então realmente aqui na Revista Espírita ele está mais detalhada. E ele, nesse texto, ele fala que esses fenômenos da escrita direta passaram a ser estudados já desde 1956 pelo barão de Goldenstube, que era um francês, né, um barão lá que tinha uma condição social, que tinha uma independência, que era um estudioso e que não dependia assim de fraudes, de eventos assim, que ele se dedicou a esse estudo em face desses acontecimentos do passado, como é que foi feito, a questão lá de Moisés, a questão lá de Baltazar. Então ele se propõe a fazer assim, a buscar uma escrita direta. Então ele vai a um local lá de um ponto religioso, lá de uma igreja qualquer, e ele coloca lá os papéis numa gaveta lá nesse local e fica aguardando a ter uma escrita direta. Ele faz assim a sua meditação, a sua vibração, o seu pedido, e aí são passados alguns dias, né? 1, 2, 5, 6, 12, mas no 13º dia, quando ele vai lá, ele
já vê que aparece alguma coisa rabiscada lá naquele papel. E a partir daquele momento ele começa a trocar o papel, aí vem outra situação, outra mensagem, outra ideia, outro rabisco, e isso aconteceu nesse processo dele. E ele vem até depois escrever um livro onde ele coloca as fotos dessa mensagem. Quem for à internet procurar lá por Barão Golden Stubbe vai trazer essa história e essa situação que ele fez lá. Então, este barão, ele de uma forma assim independente, ele até trouxe a realidade, a lume naquela época, na sociedade parisiense, essa possibilidade. E outras pessoas passaram a fazer isso também. Então, algumas iam nos cemitérios, nas lápides dos cemitérios, nas igrejas, nas catedrais, em museus, em lugares mais solenes, tentando buscar. Porque é um fenômeno que também, por ser um fenômeno mediúnico, apesar de ser um fenômeno espontâneo, né, isso independe do espírito, independe da nossa vontade, o espírito que vai fazer aquilo ali, né? Então, ele também necessita de um recolhimento, necessita de uma concentração para que haja essa situação. Então, que haja um ambiente favorável para que isso seja formado ali. Então, nessa questão da formação, ele conseguiu obter estas mensagens ali e serem divulgadas. Eu me lembro de uma vez, quando eu ainda trabalhava num navio e que viajava aqui pelo litoral, e quando nós íamos até Vitória, eu ia lá na cidade de Vila Velha, onde tinha um médium lá chamado Julinho, e ele era um médium de efeitos físicos, ele tinha assim, essa possibilidade. Várias vezes eu estive com ele, nós estivemos lá com ele lá em algumas vezes, e ele, numa das vezes que eu fui visitá-lo, ele estava acamado, estava doente. E ele tinha assim a possibilidade de produzir materializações, tinha a possibilidade de materializar rosas, perfumes, tudo isso aqui. Então, de uma vez que eu fui lá visitá-lo, ele estava acamado. Eu fui até o quarto lá, estava acamado, fui lá num dia, e eu fiz a visita, e ele falou assim, estou aqui deitado aqui, os espíritos estão me medicando, eu recebi uma receita, né? E aí mostrava lá aquele papel com os meus agarranchados, aí tinha a receita de medicamento lá, homeopático, que ele havia recebido da espiritualidade por escrita direta. Então, fui lá num dia, aí passado mais o outro dia, no sábado não fui, mas no domingo fui lá, aí quando fui lá, a pessoa me levou no quarto dele e falou assim, olha, o espírito Palminha deixou um recado para ele, ele tinha um quadro na parede e estava lá uma mensagem que o espírito deixou para ele lá. Então, ele tinha essa possibilidade da escrita direta nele ali. Então, esse é um fenômeno que pode acontecer, mas em relação à mensagem e à psicografia, Kardec nos fala que o processo da psicografia ele é muito mais rápido, ele é muito mais veloz e pode ter um volume muito grande de informações a serem passadas do que na escrita direta, né? Então, por um lado, você pode ter fidelidade da ideia 100% do espírito, mas aquilo ali toma um tempo. Toma tempo. Então, aqui na revista espírita conta alguns casos, né? E na literatura espírita nós vamos encontrar alguns casos, mas a psicografia, depois em que houve todo aquele processo da escrita com o peão, com a cesta e com a psicografia, a ideia do mundo espiritual fluiu com muita facilidade. Quando a gente vê um médium psicografando, ele tem uma velocidade muito grande ali em trazer aquela ideia, até porque há uma preocupação muito grande, não só do médium, mas também do espírito em passar toda aquela informação. Então, não tem tanto uso da escrita direta, pode eventualmente acontecer. E esses fenômenos acontecem, né? Assim como foi lá no caso de Baltazar, porque
o plano espiritual superior, ele está conduzindo todo o nosso rumo da nossa vida. Né? Às vezes a gente segue aqui no dia a dia, né? A gente olha as notícias, né? Sobre os crimes, sobre as dificuldades econômicas, sobre as relações políticas, sobre as brigas de facções, a gente acha que o mundo não tem mais jeito. É o que a gente vê. E muitas das vezes, em alguns momentos, a gente até embarca nessa situação de não crer que vai melhorar. Né? Então a gente vê tanta dor, tanta dificuldade, que a gente acha que não vai ter melhor aquilo. Mas nós não estamos à matroca. Nós estamos sendo governados pelo Mestre Jesus, e no Brasil por Ismael, e toda uma pleiade de espíritos que nos ajudam. E esses espíritos, eles nos ajudam, nos orientam e, no determinado momento preciso, vem e tem um acontecimento para que possamos melhorar. Como foi que aconteceu lá com Baltazar? Havia tanto desregramento naquela condução lá do reino, em que houve um momento em que aquele reinante foi tirado, de alguma forma ou outra lá, foi retirado. Então, que nós tenhamos assim a confiança em Deus, em confiança em nossos benfeitores, a confiança em Jesus, nos espíritos que nos auxiliam, de que nada está perdido, que nós precisamos ter mais atenção, mais confiança no Pai, porque é um mundo de provas e expiações. Todos nós vamos passar por dificuldades. Se não passamos, se não estamos passando, vamos passar ali na frente alguma dificuldade para poder trabalhar, para podermos engrandecer os nossos espíritos, para fortalecer os nossos espíritos. Então, os espíritos, eles nos atuam dessa forma. E quando nós estudamos aqui esses primórdios da doutrina espírita, né, nós observamos que naquele momento havia muito desses fenômenos de efeitos físicos. Então, havia as materializações, havia a questão das mesas girantes, que aconteceu lá em toda a Europa, aconteceu nos Estados Unidos, os fenômenos lá das pedras lá de Hydesville. Então, eram fenômenos que vieram para chamar a atenção do povo sobre uma realidade espiritual, sobre a existência de um mundo espiritual, de espíritos, e que esses espíritos interferem diretamente no nosso dia a dia, e que eles podem produzir essas questões de sons, de barulho. Então, de meados lá do século de 1820, vamos dizer assim, até 1940, assim, havia muito fenômenos de efeitos físicos. E nós tivemos vários médios de efeitos físicos. Teve esse Julinho, que nós visitamos lá, nós vimos, tem o Peixotinho, que fazia aqui as curas, os trabalhos, as materializações. O próprio Chico Xavier, ele tem algumas fotos deles em reunião de materialização. Mas acontece que depois que veio essa invasão do plano espiritual, mostrando essa interferência, essa realidade dos espíritos, o objetivo passou a ser outro. O objetivo, já com Kardec, era explicar toda aquela fenomenologia que acontecia, que estava por trás daquelas materializações, daqueles barulhos, daquela situação toda, para que pudéssemos entrar na era do Espírito, na era em que nós, ao estudarmos a doutrina espírita, ao nos afiliarmos a uma instituição espírita, nós vamos entender qual é o objetivo da vida. Como que nós devemos nos portar, trabalhar nossos pensamentos e sentimentos para que possamos alcançar uma condição espiritual melhor. Como nós vamos entender a questão da dor, das diferenças sociais que nós temos, das lutas íntimas, das angústias, como lidar com essa questão toda. Já não faz mais necessário, né? Parecer aqui o espírito fazendo alguma mudança, a situação não precisa mais,
porque isso já foi o momento passado, já estamos no momento em que nós vamos receber da espiritualidade, através dos nossos canais mediúnicos, as orientações necessárias, se assim o quisermos. Se não quisermos, ficaremos igual folha ao vento, que vai ser levada para um lado, para o outro, vai cair em algum ponto. Mas se nós quisermos, nós vamos buscar. Então, dessa forma, é por isso que quase não vemos mais esses fenômenos de materialização de fenômenos físicos. Aqui hoje na nossa casa está acontecendo um fenômeno de efeito físico, que é a questão dos passes. Então, o passe de cura, o passe de tratamento espiritual, ele é feito quando o médium que está ali, que trabalha na cura, ele vai doar o seu fluido, junto com o fluido do espírito, ele vai pegar aquela matéria, vai elaborar e vai colocar no paciente, onde ele vai colocar aquela matéria boa e vai retirar a matéria não boa. Vai colocar aquele fluido são e vai retirar o fluido da doença não são. Então a gente chega ali no passe de cura com ansiedades, com dor de cabeça, dor no estômago, com o coração batendo, e aí naquele momento os espíritos vão trazer os fluidos já mais elaborados, né, formados pelo médium, o do espírito e da natureza, para substituir aqueles fluidos calmantes. Então nós observamos em várias situações aqui em que esse trabalho é feito e não percebemos. Então, quando nós saímos da reunião e vamos ali beber a água fluidificada, ali houve um fenômeno de efeito físico naquela água. Como aconteceu com Jesus lá nas bodas de Caná, em que ele pegou a água lá e colocou lá, fez sua magnetização, que as pessoas não sabiam, e transformou aquela água em vinho, em que ele colocou ali elementos espirituais naquela água, transformou aquela composição química, deixou de ser apenas H2O, passou a ser H2O mais algumas coisas ali, e aquela água passou a ter assim um paladar, um sabor de um vinho de raríssima qualidade para aquelas bodas ali. Então, da mesma forma, quando nós trazemos a nossa água aqui para o passe e colocamos para tomar o passe, os espíritos eles vão colocar ali a energia, né, o medicamento necessário e vai fazer uma transformação química, material, né, daquela água para as nossas necessidades. Então, hoje, atualmente, esses efeitos acontecem, mas de uma forma diferenciada. Aquele é um paciente que ele está acamado, está com problemas pulmonares, com a pneumonia. Então, naquele momento, o médium, quando vai fazer o passe, ele está fazendo esses trabalhos aqui. Há um trabalho de efeito físico nesse momento em que o fluido do médium, combinado com o fluido do seu benfeitor espiritual e mais outros da natureza, ele vai levar a medicação necessária para aquele espírito ali. Então, essas questões, elas são antigas, né? Vem acontecendo ao longo desse tempo todo, dessas manifestações que ocorrem em nossa história, nossa sociedade. Certamente, em algumas outras sociedades, é possível que estes eventos venham a acontecer até para estimular, né? Há grupos em que eles se dedicam a esses efeitos físicos, essas reuniões de efeitos físicos, porque a doutrina espírita ela é religião, filosofia e ciência, né? A religião em que nós vamos nos ligar a Deus, sobre a ideia de Deus, sobre o pensamento divino, sobre as questões em que nós nos ligamos a toda essa espiritualidade superior que está aqui ao nosso amparo. A filosofia sobre os pensamentos da conduta de vida, sobre a nossa ética, sobre a nossa moralidade, e a ciência sobre essa relação mediúnica e sobre isso. Então hoje nós estamos falando da ciência espírita aqui.
E esta parte da ciência, alguns setores se dedicam apenas a esses fenômenos, a essa fenomenologia da ciência, como na verdade nós temos que pensar também na nossa conduta, porque quando nós vamos trabalhar nessa fenomenologia, nós estaremos sendo assessorados por espíritos, e nem sempre os espíritos que estão ali, apesar de ter muito conhecimento, eles ainda não têm moralidade. Querem, muitas das vezes, passar ali seus sentimentos inferiores ali, manipular aquelas ideias, conduzir aquele povo para um pensamento distanciado da ética, da moral e da ligação com Deus. Então, daí dessa importância de nós estudarmos realmente toda a parte moral aqui com o Evangelho, a nossa parte filosófica com o livro dos Espíritos e essa parte científica com a Gênese e com o livro dos Médiuns, para que nós possamos ter um entendimento integral dessa situação. E aí, quando nós nos depararmos diante de um fenômeno desse, nós entendemos o porquê, né? Então, temos essa escrita direta, temos o fenômeno de voz direta, que também nos trazem aqui os Atos dos Apóstolos, quando fala lá de Paulo, em que Paulo estava lá querendo perseguir, lá Jesus perseguia lá os seguidores do Cristo, e ele foi lá na cidade em que apareceu aquele clarão, e aí todos que estavam com ele viram o clarão, e ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os outros não ouviram. Tem relatos aqui também no livro, na Revista Espírita de 1858, uma mensagem de fevereiro, uma mensagem da senhorita Clairon. Eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Então já passei, né? Tá. Então tem lá a mensagem da senhora Clairon, Revista Espírita de 1858, de fevereiro, em que ela fala lá porque tinha uma pessoa que a amava e ela só gostava só da pessoa, mas a pessoa veio a falecer e pediu para que ela fosse lá, e aí ela não foi, então ele disse que assim, eu vou persegui-la o tempo todo. Então, no momento que ela desencarnou, eles começaram lá a ouvir o grito de dor do camarada. Então, lá nos dias, 11 horas da noite, aí ela escutava, e as outras pessoas escutavam. E aí depois, com o passar do tempo, era não só o grito, mas também era o barulho de um tiro, e aquilo começava a tocar um tumulto, e várias pessoas anotaram aquilo, isso foi registrado em polícia e tudo mais. Então, o laboratório do mundo espiritual, esse espírito conseguia ele manipular os fluidos para fazer aquele barulho. No livro Missionários da Luz tem um capítulo que trata sobre materialização, em que André Luiz se interessa pela reunião de materialização. E eu, numa outra viagem, aquela que eu fiz à Vitória, eu fui lá numa reunião mediúnica de materialização com esse médium. Nós entramos numa sala lá, o médium sentou, a mãe dele deitou lá, que também era uma médium de materialização. Os médios ficaram na cadeira e era uma sala escura, e de repente o cara fechou a porta e botou uma cortina com velcro, ficou tudo escuro e apagou a luz. Não se via nada, não conseguia nem ver nada aqui daqui lá. E aí ele começou a conversar, fez uma prece, e da prece começou a perguntar a cada um sobre questões morais. O que é que você entende sobre amor? O que é que você entende de amor ao próximo? O que é que você diz? E aí foi falando assim, aí de repente eu consegui ouvir naquele canto uma voz como se fosse uma voz de Pato Donald dizendo: amor ao próximo é isso, isso, isso. Tá? E aí daqui a pouco aquela voz estava ali, daqui a pouco ela estava dizendo aqui do lado: ô meu amigo, como é que está você? Daqui a pouco estava ali, aquela voz andava assim pelo momento que eu escutava, né? Ora você escutava lá bem um lado, ora você escutava lá do outro lado, enfim. Então havia essa questão que é impressionante, primeira vez que eu vi numa situação, e depois dessa reunião houve ali também aromas de rosas, de flores, e também houve uma materialização de uma rosa lá que depois ela se dissolveu. Então, nesse livro Missionários da Luz, André Luiz nos narra, chega um momento de uma reunião de materialização em que um dos componentes
da época, né? Ele havia ingerido bebida alcoólica e para o trabalho de materialização, trabalho de efeito físico, o médium fica muito vulnerável e o espírito que se materializa também. Então ele sente essas vinculações todas aqui. Então, para bloquear ali o pensamento daquelas pessoas, né? Porque cada um também estava pensando na sua necessidade. Me ajuda meu pai, ajuda a mim, ajuda meu trabalho, ajuda isso. E aqueles pensamentos difusos estavam perturbando a frequência do ambiente. E aí, então, o dirigente pede lá, o amigo lá, Alexandre, que estava com André Luiz, para que eles solicitassem que as pessoas cantassem. E aí, então, Alexandre ele pega o fluido lá do que estava sendo elaborado e ele elabora uma garganta no plano espiritual, e ele atua pelo pensamento ali, o que ele quer dizer. Então, André Luiz fala que naquele momento, né, ele passa a mensagem por ali, pelaquela garganta que foi materializada, aquele aparelho fonador. Então ele conseguiu replicar uma garganta e que aí pediu para que as pessoas cantassem, para que mandassem. E essa voz direta, Kardec fala que muitas das vezes é uma voz que pode vir dentro da pessoa, dentro do pensamento, dentro da mente da pessoa, que a gente escuta aquela voz intimamente, clara, lúcida, como se fosse de alguma pessoa, mas é dentro da gente, e isso às vezes a gente consegue perceber. Ou então, do lado, assim, como se estivesse no meio, assim como aquela Madame Clairon escutava os barulhos, como estava próximo a ela, como eu ouvi naquela sala lá de materialização, em que você via a voz falando sobre aquilo tudo. E no final aquela voz deu uma mensagem de esperança, de fé, de confiança, de estudo, de trabalho e de amor ao próximo. Bom, tem muitos detalhes aqui, é uma parte muito interessante em que devemos entender para não levarmos para a nossa vida de relação como isso tudo fosse uma mística, um misticismo, né? Que são só dos espíritas. Isso é um fenômeno natural que ocorrem, né, devido a essa interferência do plano espiritual, de acordo com a nossa condição moral, porque quando nós estivermos numa condição moral mais elevada, nós vamos conversar com os espíritos vão se materializar como hologramas e vamos conversar. Mas para isso é necessário que nós façamos a nossa parte na busca do estudo, do conhecimento e no trabalho do bem. No trabalho de amor ao próximo, no trabalho de amor a nós mesmos, em que possamos avaliar quais são as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas angústias, confiarmos nos nossos benfeitores espirituais, confiarmos de que Jesus é o nosso governador e Ele vai nos conduzir para o melhor caminho, e que tenhamos sempre essa visão de futuro, né? Vermos-nos como espíritos imortais. Me lembro muito do Altivo nas suas reuniões de estudo, em que ele botava lá o livrinho em cima da barriguinha dele e dizia assim: olha, vocês precisam se enxergar, se ver como espíritos imortais. Como estarei daqui a 10 anos? Como estarei daqui a 50 anos? Como estarei daqui a 100 anos? Então, esse olhar de futuro, isso significa que o meu problema de hoje, no momento de hoje, o que significará esse problema daqui a 10 anos? Vai estar esse problema há 10 anos? O que vai acontecer daqui a 20 anos? Então, nós olharmos o que nós queremos para o nosso futuro. Às vezes a gente passa a vida, poderia ter falado, feito alguma coisa e não conseguimos. Então, que a paz, perdão, peço desculpa a todos aqui por ter extrapolado, porque eu pensei que fosse até 11. Que a paz, Senhor Jesus, nos envolva. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso querido irmão, né, de muitos longos anos. Que Jesus te abençoe sempre, Sérgio. E a gente tem bastante reflexão com o estudo dele. Nós agora vamos para a segunda parte da reunião, que é o momento do passe. Então, a gente vai solicitar aos médios que se posicionem para este momento. E todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados,
com certeza iremos receber as energias, os fluidos que estamos necessitando. Como os nossos companheiros queridos internautas, da mesma maneira podem se posicionar, colocar água para fluidificar o seu lado e se ligar na espiritualidade amiga que todos receberão esse passe. Senhor Jesus, neste momento recorremos ao teu coração amoroso e generoso, agora como médico, para te pedir que esses espíritos trabalhadores da nossa casa possam atuar através das mãos amorosas dos médios, para que todos nós possamos receber os fluidos e a medicação necessária para os nossos corpos físicos, mentais e espirituais. Agradecemos esse momento do passe, com a certeza absoluta que Tu és o nosso pastor e que nunca nos irás faltar. Bom, meus irmãos, então nessa passagem de Jó, que ele fala: nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, que trata aqui da luta que o sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, ou seja, resigna-se. Esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao pós-morte e diz que neste lugar esperará o retorno à vida corpórea. Então, aqui nessas passagens de Jó, ele está se referindo à reencarnação. E a reencarnação está na Bíblia, no Novo Testamento, foi confirmada por Jesus, quando ele falou que João Batista era o Elias que havia voltado. Então, ele estava confirmando ali a reencarnação. Se a reencarnação não existisse, não fosse uma verdade, Jesus não teria confirmado. Mas ele, ao contrário, confirmou, e tem outras passagens de Jesus que ele confirma a reencarnação. Isto porque a reencarnação é uma lei de Deus, é lei natural. Todos nós estamos aqui reencarnados. Todos os espíritos que Deus cria passam pelas reencarnações, porque com a ajuda dos órgãos materiais torna mais fácil o progresso. E todos temos que passar por ela. Reencarnamos, muitas vezes reencarnamos nesse planeta, vamos reencarnar em outros planetas superiores, até chegarmos à perfeição, até nos depurarmos totalmente, chegar à condição de espírito puro, conforme Jesus. Aí, na condição de espírito puro, não precisa mais reencarnar, a não ser como missão, como Jesus quis reencarnar aqui na Terra para nos trazer as leis de Deus. Encarnou, ele não reencarnou, ele encarnou aqui na Terra e nos trouxe as leis de Deus, a lei de amor, esse código divino para nos transformar, nos melhorar, crescer e caminhar para Deus. Nosso objetivo é chegar a Deus. Por isso, temos que fazer nosso esforço de transformação moral. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Vamos agora passar para o momento da mensagem do plano espiritual. Pela graça infinita de Deus, paz. É pela paz
e pela graça de Deus que falamos da necessidade, do essencial, do básico, essencial para nós e para vocês, homens que ainda estão em seu invólucro carnal. Falo da necessidade de todos. Lembrem-se do que o Mestre Jesus nos ensinou sobre o amor. Como vocês, homens, falam de amor, se ainda não os trazem no coração, se ainda não entendem o que o Mestre Jesus chama a atenção em todos os instantes para esse grande ensinamento que é o amor. Vocês ainda não têm a noção de humildade de espírito. Sem o amor do Pai, como terão esse entendimento? Só poderão se doar quando entenderem o próximo, entenderem suas dificuldades, quando estiverem em amor. Só poderão sair de uma situação difícil diante de uma pessoa que não segue os princípios lógicos, regras normais, usando sempre o poder ou a força para impor suas vontades. Quando trouxerem dentro de vocês a capacidade de calarem a boca, deixando que o outro fale. E isso só irá acontecer quando tiverem amor. Se não for assim, o homem se deixa dominar, mas não por humildade de espírito, e sim por se acomodar. O Mestre Jesus ensinou que humilde de espírito é inegável quando há amor com o próximo, para com o irmão. Quando fazemos para o outro tudo aquilo que queremos que nos façam. Assim terão condições de entender os nossos irmãos. Serão espíritos que terão a marca do equilíbrio, da benevolência, que são características chamada pobreza de espírito, que o Mestre Jesus ensinou. Isso não tem a ver com as classes sociais que os homens ocupam na sociedade, mas sim com a noção que possuem sobre a vida espiritual, sobre as suas próprias encarnações,
sobre o amor maior que é do Pai. O indivíduo, ser pacato, calmo, não pode ser chamado de pobre de espírito. Às vezes, o espírito é calado, por não gostar de bagunça. É a origem do espírito, é a sua natureza. Pobre de espírito são aqueles que trazem um amor inexplicável no coração, que não são envolvidos por sentimentos cruéis, não deixam que a negatividade faz parte de seus planos. E também não se deixam envolver por espíritos sofredores, desencarnados e encarnados que o querem atingir. Pensem nisso, meus irmãos, meus amados. Elevem seus pensamentos na sagrada intenção de aprenderem, entenderem e entenderem e entenderem. E então, falar do Mestre Jesus, praticando os seus mandamentos, praticando o Evangelho de Jesus, fazendo como o Mestre nos ensinou, praticando como nosso Senhor Deus e o Mestre Jesus e o que o nosso codificador Kardec trouxe através do esclarecimento de todas as leis, a doutrina espírita. Graças a Deus, pela graça infinita de Deus, muita paz a todos vocês. Embalados, acolhidos, medicados por essa mensagem do plano espiritual e pelos passes, pelo estudo, só temos é que agradecer. Agradecer a toda a espiritualidade amiga da nossa casa, do SEAP. Essa casa que nos acolhe de braços abertos para o amor. Agradecemos ao nosso muito, muito amado altivo pelo amparo e pela proteção que é dado a todos nós. Agradecemos a Ti, Mestre, Médico Jesus, pelo teu amor e pelas Tuas bênçãos. E agradecemos a Deus, nosso Pai, que tudo isso permitiu em nossas vidas, para a nossa caminhada ser de mais luz e de amor. E em Teu nome, Pai, de amor e de bondade, solicitamos a Tua permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.